boa tarde. Boa tarde, Rosimar. Boa tarde a todas e todos que vão assistir esse vídeo, esse estudo da obra do Leon Denis, o livro Giovanna. Sejam todas muito bem-vindas, muito bem-vindos. Vamos iniciar, então, o nosso estudo fazendo a nossa prece. Nós agradecemos a Deus por essa oportunidade, por esse campo vibracional que se abre em benefício de nós todos, que precisamos do conhecimento. Agradecemos aos bons espíritos que se designam a nos intuir, a nos amparar, e também aqueles que estão conosco, a fim de estudarem, de trazerem, de buscarem um pouco mais de conhecimento no plano maior. Muito obrigada, meu Deus, por essa oportunidade. Agradecemos a Jesus, o nosso mestre, e ao nosso querido Leon Denis, que nos deixa essa obra primorosa, a fim de que possamos conhecer um pouco mais da doutrina espírita. Que as bênçãos do mundo maior nos envolvam, nos proteja e nos ampare hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 4. Nós havíamos combinado semana passada, você tinha até proposto, da gente retomar aquela parte que a gente leu e não darmos continuidade à leitura do capítulo, nesse início. Então, acho que a gente pode fazer isso, que até tem bastante coisa para a gente ver ainda, né? Tá fechado, tá, Ricardo, seu áudio? Desculpa, pessoal, desculpa. Eu acho que a gente deve falar um pouco, Rosimar, sobre a evolução dos espíritos, né? A escala evolutiva dos espíritos, né? Porque a gente vê o que acontece com a Giovanna, que ela, através dos espíritos mais elevados, que na hora do sono dela, eles pegam ela e levam a outros mundos. Ela visita mundos, pelo que ela descreve, são totalmente diferentes aqui da Terra, são mundos evoluídos, né? A gente já falou sobre a evolução dos mundos, o planeta primitivo, provas e expiações, regeneração, mundos ditosos ou divinos, aquelas coisas todas. Então, é importante a gente falar nessa escala evolutiva, para quê? Para a gente entender por que a Giovanna vai, por que a Giovanna consegue isso. Ela consegue isso porque ela está... pode falar. Não, só queria complementar que é importante você trazer isso, né? Porque a gente acha que é uma evolução só às vezes, né? Mas os mundos evoluem, os seres evoluem nesses mundos também, né? Então a gente falou da evolução dos mundos, e agora a gente vai falar da evolução espiritual, da evolução dos seres desses mundos, né? Que também acontece. É interessante isso que você está trazendo. E a gente sempre estudou, né, no Espiritismo, a questão do objetivo. Qual que é o objetivo do espírito? Daquele espírito que Deus criou e ainda cria até hoje. Realmente é chegar à divindade, é chegar a conhecer Deus, né? O Mateus, no capítulo 5, versículo 48, ele fala para a gente que sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que estás nos céus. Então tem um sentido, essa evolução tem um propósito. Claro que a gente sabe que Deus, ele não erra nunca naquilo que ele fez. Deus é a perfeição, né? Então, qual é o objetivo? É a gente chegar o mais perto de Deus que a gente possa.
é esse o objetivo. E tem o lugar que a gente vai chegar nesse ponto. Porque a gente a destinação do espírito é a evolução, né? A Exato. única fatalidade da qual a gente tem certeza é que nós vamos evoluir. Isso é certo, né? A gente não tem um determinismo, mas o único que a gente pode dizer, né? Se a gente pode dizer isso, é que o único determinismo que nós temos é a evolução, né? É verdade. E é um dos princípios fundamentais do Espiritismo, é essa evolução. E a gente sabe que isso é uma dádiva de Deus, a gente poder evoluir. Ele dá a gente a chance de conhecê-lo, de chegar mais perto dele, né? E ele permite isso. Ele permite que a gente progrida, que a gente vá chegando cada vez mais nesse objetivo. E realmente a gente chega totalmente evoluído moralmente, intelectualmente. É uma coisa progressiva. E a gente sabe que Deus criou a gente simples e ignorante. Quer dizer, todos nós não tem privilégio. Não tem. A gente tem que seguir o nosso rumo, cada um de acordo com com aquilo que ele capta, que ele aprende, né? Que ele, nas encarnações, ele vai aprendendo, ele vai, como é que fala? Ele vai guardando aquilo, porque o espírito, a gente sabe que ele não retrograda. Aquilo que ele já teve de aprendizado nas encarnações aqui na Terra, ele não perde isso nunca. A gente já comentou que isso fica gravado no perispírito. Então, ele colocando aqui, só para a gente entender um pouco, ele pode até repetir o ano, como se a gente estivesse na escola, mas ele não volta lá na primeira série. Aonde ele chegou, ele pode repetir, ele vai parar ali, vai estacionar, mas ele vai, nada vai travar. Evoluir, ele tem que evoluir, né? E ele deixa a gente buscar aquilo que é bom para nós, aquilo que é a questão do livre-arbítrio. E a gente percebe, né, na nossa convivência no mundo com as outras pessoas, que, na verdade, são espíritos encarnados, né, que a gente fala alma, a gente é uma individualidade, um espírito, porque eu me vejo aqui não como um humano, eu me vejo como um espírito imortal, um espírito eterno. Então, eu sei que isso aqui é passageiro, né? Isso aqui é uma coisa que a gente tem que colocar para a gente, que a morte desse corpo é uma consequência natural da natureza, né? É uma consequência da natureza. A gente vai desencarnar e o nosso corpo vai ficar aqui, vai se transformar ali na matéria e vamos dar continuidade. Então, eu me considero, não sei vocês que estão assistindo, mas eu me considero como um espírito imortal que sou eterno, né? E a gente percebe. Só fazer uma pequena colocação, nós somos imortais, né? Então, por isso que isso é uma base do Espiritismo, né? A imortalidade da alma. A gente acredita na imortalidade da alma. Então, isso é um ponto que a gente não questiona. Para quem é espírito, a gente acredita que nós somos seres imortais, por isso que a gente acredita na imortalidade da alma. E eterno é só Deus, né? Porque Deus não teve um princípio, nem vai ter um fim. Nós não vamos ter fim, mas a gente teve um princípio, né? Então, Deus existe de toda a eternidade.
nós fomos criados num determinado momento, né? É isso mesmo, Rosimar. E então, aqui na Terra, a gente percebe que uns são mais evoluídos moralmente, a gente percebe. Nessa convivência da humanidade, a gente percebe que ainda tem espíritos que são inferiores, progrediram intelectualmente, mas não progrediram moralmente. Isso é perceptível para todo mundo. Né? A gente vê essa situação que está a humanidade aí, com essas guerras. Dá para a gente perceber que tem gente que ainda não está moralmente evoluído, mas intelectualmente, sim, porque programam certas coisas, né? Calculam, projetam coisas que a gente não faria. Aquela pessoa que é moralmente evoluída, ela não chega a esse ponto. Então, é perceptível para a gente. E nós vamos alcançar esse objetivo pelo esforço próprio de cada um, porque nós somos individualidades, né? Então, cada um, através do seu esforço, aquilo que você vem na encarnação e trabalha para melhorar aqui na Terra, né? Sem pensar que no mundo espiritual não há progresso, não há evolução. Eu anotei aqui, só para ajudar a gente aqui um pouquinho. No mundo espiritual, a gente progride também. O Kardec, no livro Céu e Inferno, na primeira parte, capítulo 3, item 10, ele fala o seguinte: o espírito progride igualmente na erraticidade. A erraticidade é quando a gente desencarna e está lá no mundo espiritual. A gente que está no mundo espiritual, a gente está na erraticidade. Adquirindo conhecimentos especiais que não poderia obter na Terra e modificando suas ideias. Olha só. O estado corporal e o espiritual constituem a fonte de dois gêneros de progresso, solidários entre si. Eis porque o espírito passa alternadamente entre um e o outro mundo. Tem coisas que a gente toma conhecimento no mundo espiritual, que a gente aprende no mundo espiritual, e outros que a gente aprende aqui no mundo material. E eles são solidários entre si. Os dois atuam para o nosso progresso espiritual. Né? Então, voltando aqui à questão de criar gente simples e ignorante, a gente, através da nossa individualidade, a gente consegue progredir, consegue melhorar, né? E falando mesmo que não tem privilégios perante as leis de Deus. Criou a gente simples e ignorante e a gente vai aprendendo nas nossas experiências de reencarnações e estadias no mundo espiritual, projetando as próximas reencarnações. A gente vai aprimorando cada vez mais a nossa moral, a nossa intelectualidade, né? Aí a gente fala, não, e os anjos e os demônios? Deus criou esse pessoal aí à parte? Não, gente. São espíritos igual a gente que estacionaram, que estão repetindo de ano, igual eu falei antes, várias vezes estão repetindo aquele ano ali. Mas é temporário. Uma hora eles vão sair dali. Uma hora eles vão... porque esse objetivo todos alcançam. Ninguém é condenado por Deus a não alcançar esse objetivo. E ninguém é privilegiado de alcançar rapidamente. Sim, vai depender daquilo que você experiencia nas suas reencarnações e aprende e evolui
individualmente, tá certo? Claro que nós temos espíritos no nosso mesmo patamar, que a gente vai junto, vai crescendo, um ajudando o outro, né? Uma coisa que a gente vai falar mais para frente, a gente vê agora que a Giovana está ajudando o Maurício, né? Dá para perceber que ela tem uma evolução um pouco diferente da dele. E quem quiser aprofundar mais nisso, o Kardec, no Livro dos Espíritos, ele tem a questão 100 a 113. Ele fala dessa... ele é estudada essa escala espírita pelo Allan Kardec. Então, quem quiser se interessar, certo? Não é uma pergunta, são questões que o Kardec comenta sobre essa escala espiritual. Tá bom? Você quer falar alguma coisa, Rosimar? Eu acho muito interessante isso que você traz, né? Até para a gente entender que os mundos são habitados por espíritos de várias classes, né? E essa questão que você traz lá do Livro dos Espíritos, está lá na parte segunda, né? No primeiro capítulo, ela é muito interessante, porque ela vai trazer para a gente uma clareza muito grande. Então, vou falar de forma bem rápida aqui, né? Que você explicou tão bem já. A gente tem, como se Kardec falasse que nós temos três ordens, né? A primeira ordem, a segunda ordem e a terceira ordem. Isso é nessa escala espiritual. Então, a gente está falando assim, na terceira ordem, nós temos 5 classes, por exemplo. Então, são 5 classes de espíritos. Nessa terceira ordem, vai predominar a matéria sobre o espírito. Geralmente, há uma propensão muito grande para o mal, a ignorância, o orgulho, o egoísmo, todas as paixões que são consequentes disso tudo. Então, esses espíritos da terceira ordem, eles têm uma intuição de Deus, mas não compreendem Deus. Então, eles apresentam uma ideia pouco elevada sobre esse tema, né? Então, ele vai classificar eles como os impulsos, levianos, pseudo-sábios, os neutros, os batedores. Olha só quantos tipos de espíritos diferentes nós temos numa ordem. Né? Vai para a segunda ordem, que tem mais 4 classes de espíritos diferentes. Ali já predominam, nessa segunda ordem, o espírito já predomina sobre a matéria. Então, já tem um desejo de fazer o bem. A gente vai vendo que essas ordens, elas podem estar mescladas. Por quê? Porque a gente vai aprendendo uns com os outros, nós somos seres relacionais, né? Então, aí, nessa segunda ordem, a gente vai ter espíritos benevolentes, sábios, espíritos de sabedoria, vamos ter espíritos superiores. Agora, na primeira ordem, é uma classe só. Ali a gente vai ter os espíritos puros, né? Ou os que já alcançaram a perfeição plena. São aqueles que compreendem Deus na sua essência, sabem, como Kardec perguntou, né? Que é Deus? Eles sabem responder de forma plena a essa pergunta. Então, é muito interessante isso que você traz. É importante que a gente tenha esse acesso a essa obra, né, do Livro dos Espíritos, para que a gente possa compreender isso de forma mais clara. Mas eu queria trazer também uma outra questão aqui, antes de você entrar no outro assunto que você vai trazer, talvez, né, que é também a evolução do princípio inteligente. Então, olha quanta coisa que a gente tem nesse capítulo 4 aqui da obra Giovana. Né? A gente vai falar da pluralidade dos mundos habitados, dos espíritos, da imortalidade da alma, da pluralidade também dessa escala de espíritos, né? Das várias ordens, das várias classes, mas a gente também tem uma evolução que é do princípio inteligente.
E aí, como que isso se dá? A gente passa pelos vários reinos da natureza, né? A evolução do princípio inteligente, como você disse, nós somos criados simples e ignorantes. E a partir daí a gente começa a nossa trajetória, né? Então a gente escala, né? A gente esqueci a palavra agora, a gente estaciona, não. Gente, faltou a palavra completamente aqui. A gente estagia nos vários reinos da natureza. Para quê? Para que a gente possa chegar pleno nesse grau máximo aqui da Terra, que é de sermos humanos. Então, a gente escala lá no princípio inteligente. O que a gente vai aprender no princípio inteligente? A lei de atração. A partir daí, olha como que é importante, né? A gente vai a gente vai desenvolver a capacidade do magnetismo. E o magnetismo é importante para quê? Para a gente poder constituir as nossas células, para que a gente possa ter as heranças hereditárias. Então, a gente vai aprender a lei de atração com os minerais. Aí a gente vai estagiar também no reino vegetal. E o que a gente vai aprender lá? A gente vai aprender as sensações. Os vegetais vão ensinar para a gente. Nossa, eu estou com frio, preciso colocar um agasalho. Nossa, eu fiquei até arrepiado agora. Isso aí é o estágio que a gente passou no reino vegetal. É esse reino que dá para a gente as sensações que a gente precisa para sobreviver aqui na Terra. E aí a gente também estagia no reino animal. E o que a gente vai aprender no reino animal? A gente vai aprender uma coisa muito importante: os instintos. Através dos instintos, a gente também vai ter condição de sobreviver. A gente já viu lá nos outros estudos, né, naqueles estudos primeiros, do primeiro, segundo capítulo, o quanto que a gente tem emoções primitivas, que elas são muito importantes. Então, o medo, a gente aprendeu estagiando no reino animal. A raiva, a gente foi elaborando e foi transformando até chegar aqui. E o que a gente aprende nesse reino animal, hominal, que ele não é o último da escala. Ele é o último para nós aqui na Terra. Mas ele é uma etapa evolutiva do espírito. Mas ele não é a etapa final, né? Então, a gente vai aprender como princípio inteligente o instinto, o pensamento contínuo, a razão. Então, aqui a gente vai ter o início desse senso moral que a gente precisa ter para chegar nos mundos evoluídos. Então, olha que interessante, né? Isso que você traz, a partir do que a Giovana vai conversando aqui com o Maurício, destas visitas que ela faz nesses mundos, quanta coisa a gente precisa entender, né? O quanto que é importante a gente aprender essa doutrina. E aí, fazendo como que a gente fala? Uma pesquisa, né? A gente achou duas perguntas muito interessantes num site. Eu vou até falar aqui para dar os créditos, né? Chama slideplayer.com.br, para quem quiser conhecer de forma simples, mas basicamente é isso aqui que a gente está trazendo, né? E tem duas perguntas muito interessantes, que é como transformar esse arquivo milenar que a gente vai aprendendo ao longo dessa escala do princípio inteligente, que é uma escala de erros, acertos e erros, como transformar nessa escala de acertos e erros de toda a espécie num programa voltado para o bem ao próximo. Porque olha só, gente, essa é a nossa destinação agora, nesse momento evolutivo que a gente está. Não é mais agirmos instintivamente, não é mais aprender a ter sensação, isso aí a gente já sabe, a gente já aprendeu ao longo
do tempo, né? Desses milhares de encarnações aí que a gente foi tendo e de aprendizados, né? E aí, como modificar um passado que se perde na memória do tempo, cheio de sentimentos menos nobres, muitas vezes, ações que não são dignas, transformar isso em atitudes e vontade firme e forte de vencer a si mesmo. Olha que perguntas bacanas, né? Que eles fazem. Então, como é que a gente faz isso? Só tem um caminho, que a gente não dá mais para fugir dele. A gente só consegue fazer isso, eles vão falar que é só com disciplina e perseverança. Mas eu vou trazer uma coisa a mais aqui, que o nosso querido Leon Denis traz para a gente no Problema do Ser, do Destino e da Dor, e a gente tem também uma questão no Livro dos Espíritos. Para além da disciplina e da perseverança, a gente precisa de uma coisa antes disso, que é a vontade firme de querermos fazer essa mudança, de transformar esse arquivo equivocado de milênios, de transformarmos essa memória do passado que a gente traz, cheio de sentimentos ruins, menos nobres, em ações dignas. Primeiro, a gente precisa da vontade de fazer isso. Depois, a gente precisa da disciplina e da perseverança. Não adianta mais, não tem lugar mais nas próximas encarnações para preguiça, para vitimismo, para a gente ficar colocando, apontando o dedo para o outro, para ficar culpando alguém por alguma coisa que a gente ainda não conseguiu. Então, acho que é um momento crucial esse agora, para essa tomada de consciência. O Divaldo, lá no livro Triunfo Pessoal, ele vai falar assim, que nós somos, nós, homens, somos o que mais resistimos a fazer aquilo que nos cabe fazer, né? E aí, ele vai falar assim, a sociedade ela é constituída de 2 biotipos. E aí ele vai falar que o primeiro biotipo é aquele que come, bebe, dorme e faz sexo. Está ainda, este biotipo, melhor dizendo, né, ele se encontra numa fase primária dos instintos e constitui a grande massa. Do mundo de provas e expiações, ele é a grande massa. É a massa ávida por sensações. Então, por isso que a gente vê o uso das drogas, né? Compulsivamente, essa sensação da cocaína, dos alcoólicos, né? Desse homem que está nesse primeiro biotipo, né? É aquele que se perde nas funções orgânicas, então ele vive para procriar, para sexo, né? Não é nem para procriar, porque a procriação é na lei natural, né? O sexo também. Mas quando ele vive para isso, ele está nessa fase ainda, desse homem da fase primária, instintiva, né? Então, ele procura os substitutos para as coisas nos estímulos químicos, né? E aí ele vai falar que tem um segundo biotipo, que é aquele que, apesar de comer, beber, fazer sexo, ele tem ideias, ele usa o raciocínio. Então, eu vou trazer aqui uma fala que é minha, né? Então, são pessoas que pensam, que raciocinam, que se dispõem também para o outro, né? Então, assim, nós... É claro que nós nascemos e precisamos nos alimentar, a gente precisa de dormir bem, a gente precisa cuidar do nosso corpo, né? Mas não pode ser só isso, porque isso até os animais unicelulares, eles fazem. Eles nascem, procriam, né, da forma que for possível, se dividindo em células ou se reproduzindo de alguma forma e morrem. Isso é coisa dos seres mais primitivos. Nós já estamos num patamar mais evoluído, que permite que a gente
faça outras escolhas na nossa vida, para além dessas, né? E aí, só para encerrar aqui, isso que eu queria trazer, a gente tem uma fala no livro Nosso Lar, né, que é do Tobias, quando ele está conversando com o André Luiz, às vezes a gente repete falando até que é Jesus que falou, mas não, foi Tobias que falou com o André Luiz, né? A natureza não dá saltos. Então, é preciso que a gente tenha uma estratégia para a nossa evolução. Não vai ter um movimento mágico que vai me fazer dormir hoje, Rosimar, e amanhã me fazer acordar Clara de Assis. Não existe isso. Não existe milagre que transforme o ser humano. Existe um esforço contínuo de disciplina e perseverança e uma vontade muito forte para a transformação. Então, assim, a gente tem também um outro autor que fala mais ou menos isso, e ele é bem antigo, né? Ele fala assim, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Quem fala isso é Lavoisier, né? Então, olha só, gente, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Até aqueles elementos mais primitivos, eles cumprem o papel da natureza. O nosso corpo físico, ele vai ser transformado pela ação de elementos primitivos, de elementos que vão estar ali para transformar ele em outro tipo de matéria orgânica. Então, eles cumprem o papel deles através do trabalho. Então, voltando aqui, aquela primeira fala que eu trouxe, nós somos os únicos que resistimos mais a fazermos aquilo que nos cabe. A gente tem uma rebeldia muito grande diante das leis de Deus. E é muito importante que a gente entenda isso, né? Que a natureza não vai dar saltos. Nós vamos evoluir a partir do nosso trabalho, do nosso comprometimento, do nosso esforço, do nosso desempenho, da nossa disciplina, da nossa perseverança. Nós não somos mais crianças espirituais. Não dá para a gente ficar batendo o pezinho no chão e falando, eu vou desistir de tudo, porque no movimento espírita ninguém faz nada direito, as pessoas não são legais igual eu pensava. Não dá mais para a gente fazer isso, né? É preciso fazer a nossa parte. Não está legal? Arregaça as mangas, vamos fazer ficar legal. Não está bom a relação familiar? Vamos arregaçar as mangas, vamos ajudar a fazer ficar legal, né? Vamos falar de forma mais amorosa, a comunicação pacífica, né? Tão importante nos dias de hoje. Você falou das guerras, das violências, né? Elas não estão longe, não. É só a gente olhar para dentro dos nossos lares e a gente vai ver que muita coisa a gente pode fazer para melhorar essa guerra que a gente está criando, às vezes, dentro dos nossos próprios lares, né? Verdade, Rosimar. E você trouxe tanta coisa aí que a minha cabeça está dando um reboliço aqui. E você tem uma fala tão legal, se você pudesse falar agora aí para mim, até me ajuda um pouco, é a questão da natureza. Se a gente acompanhasse o ciclo da natureza, você poderia falar um pouquinho sobre isso? Você já está mais... Isso, é aquilo que a gente já conversou, né, nos outros capítulos, principalmente naquele capítulo 1, né? A natureza, Ricardo, é a fonte que a gente tem para aprender a respeitar e a seguir as leis de Deus. É na natureza que a gente aprende isso, né? A gente já trouxe esse exemplo lá no capítulo 1. Por exemplo, a gente está cuidando de uma roseirinha, por exemplo. De vez em quando você tem que ir lá e podar ela, né? Se a roseira fosse um ser humano, o que ele faria, provavelmente? Um ser humano no mundo de provas e expiações, né?
que ainda é rebelde, que ainda é vítima de tudo, menos de si mesmo, ia se rebelar, ia entrar, muitas vezes, no mundo dos vícios, né? A natureza não, quando você vai lá e poda, ela se entrega à lei de Deus. O que ela faz daqui 15 dias, daqui um mês? Ela se refaz e ainda te doa um botão de rosas para dizer assim, olha, eu precisava dessa poda para crescer. Então, é isso que a gente fala, né? Quando a gente fala da natureza. E aí a gente pode entrar num outro assunto aqui, desse capítulo mesmo, se você quiser, até para a gente caminhar um pouco nisso, que é um assunto tão bacana esse, né? Mas tem mais coisa que a Giovana e o Maurício vão trazer para a gente, então não vai dar para a gente esgotar tudo, né? Em cada encontro nosso. Mas a gente vai voltando e vai tocando nesses temas até a gente automatizar isso dentro de nós, né? A gente já automatizou aquilo tudo que a gente falou. Os instintos, as sensações, a lei de atração já está tudo automatizado. A gente precisa agora automatizar o amor através desses outros movimentos, né? Do respeito, da gratidão, do perdão. Então, assim, em alguns momentos a gente precisa deixar esse automatismo de lado, e em outros momentos a gente precisa construir outros automatismos, né? E aí, falando até um pouco disso que você trouxe, mais à frente aqui, a gente já leu semana passada, eu vou só trazer a frase para a gente contextualizar. A Giovana vai falar assim: quanto à nossa terra, é apenas um mundo inferior. É após ter vivido aí um número de existência suficiente para perfazer sua educação, seu avanço moral, que o espírito deixa para abordar esferas cada vez mais elevadas e revestir um corpo menos material, menos sujeito aos males, às necessidades de toda sorte. Então, olha só, aqui não é o início nem o fim de tudo. Aqui é só uma transição. É um processo que a gente precisa atravessar para construirmos determinados conhecimentos e recebermos alguns outros. Então, é uma coisa interessante, né? Tem a ver com até aquela questão que ontem a gente viu naquele estudo, né? Sobre a herança genética, né? Que mais para frente a gente vai trazer esse estudo aqui para a nossa casa espírita também. O que acontece? A gente recebe uma herança genética dos nossos pais, que nada mais é do que aquilo que a gente precisa para ressarcir a lei de Deus nas nossas vidas. Então, não são os nossos pais que nos dão alguma coisa, é a gente que, pela lei de atração, que é aquela que a gente aprendeu lá nos mundos ainda com os minerais, né? Nas primeiras experiências com os minerais, a gente aprendeu essa lei de atração, aí a gente vai atrair para o nosso corpo físico aquilo que os nossos pais têm para oferecer para a gente, para as nossas necessidades no corpo físico. Assim também é o planeta Terra. A gente vai extrair dele aquilo que ele pode nos dar nessa trajetória evolutiva que se chama mundo de provas e expiações. E até onde ele puder ir com a gente, né? A gente está vendo que ele está se transformando em um mundo de regeneração, então ele vai ter mais coisa para oferecer para a gente, mas a gente fica aqui até o momento que tem coisa que a gente possa extrair dele para a nossa evolução. Vai chegar um ponto que a gente precisa ir para outros mundos, porque a gente precisa de mais coisas, porque a gente já extraiu tudo. Assim como não dá para ficar encarnando 1000 anos, 2000 anos com o mesmo pai, com a mesma mãe.
porque vai chegar uma hora que eles não têm material suficiente para aquilo que a gente precisa dentro da nossa evolução. E aí a gente agradece muito aquilo que eles nos cederam, que eles nos doaram. Não aprofunda muito, Rosimar. Não aprofunda muito, senão você vai dar spoiler da palestra. E aí, só para encerrar o raciocínio, e aí eu até perdi o que eu estava falando aqui agora. Desculpa. Mas tem que ser. E aí, da mesma forma que a gente não vai ter tudo que a gente precisa com um pai e com uma mãe só, a gente vai viver aqui, nesse mundo, o tempo suficiente para recebermos tudo que esse mundo puder nos dar. Entende como é que a Giovana está falando de uma forma sutil, mas ela está dizendo, olha, não se apega muito, não. Tenha gratidão, cuide desse planeta, para que não fique passando esse calorão que vocês estão passando aí, porque hoje é dia 16/11/2023, nós estamos passando por uma onda de calor absurda que a gente nunca, pelo menos que a gente se lembra, né? Não sei, pode ser lá no princípio a gente já passou por isso tudo, mas pelo menos nas últimas encarnações eles estão dizendo que essa é uma das ondas mais quentes que a gente está tendo. Então, cuida desse planeta, belezinha, faz a sua parte, absorve dele tudo que ele puder te dar de conhecimento, de evolução, mas não se apegue, porque ele não é o ponto final do seu processo evolutivo, ele é só o início. Olha só o que ela está falando, é apenas o mundo inferior, ele é o início da nossa trajetória, né? Então, assim, eu queria trazer isso porque eu achei que é importante a gente falar um pouquinho disso também, né? Muito bom. Então, Rosimar, você falando aí, se a gente se visse, a Giovana falou que é um mundo inferior, né? Apenas um mundo inferior, que a gente está aprendendo muito, se a gente não se apegasse tanto à matéria, se a gente se visse como imortais, né? Espírito imortal, como você bem trouxe aí, se a gente entendesse melhor, a gente não temeria tanto, igual a maioria da humanidade teme a morte, né? Então, o Emmanuel, no Espiritismo na Atualidade, capítulo 22, ele fala assim: aprendemos que a morte é questão de sequência nos serviços da natureza. Quer dizer, é uma coisa natural. Se a gente visse tudo com naturalidade, se a gente visse tudo seguindo os ensinamentos da natureza, né? Aquela coisa, essas catástrofes que estão acontecendo por causa do quê? Do efeito estufa, do abuso do homem com a natureza. Está modificando tudo. A gente pode esperar coisas que a gente nunca viu, que a gente nunca imaginou que aconteceria. Ainda mais aqui no Brasil, tanta coisa acontecendo diferente, né? Aqui o clima é temperado, não existe coisa de frio, de neve, de calor extremo, igual no deserto, igual o povo africano vive naquelas terras áridas, eles se adaptam àquilo, os árabes lá nos desertos, né? Aquela coisa toda, ele já está... a gente evolui tanto intelectualmente, mas moralmente não, construindo cidades no deserto a poder de artifícios que não são da natureza, aumentar uma praia que sabe que aquilo não é natural, a parte da areia que já está sendo dominada outra vez pelo mar. Então são coisas que o homem ele pratica
Por quê? Intelectualmente ele está evoluído, mas moralmente ele não está, voltando a isso. Agora, outra coisa interessante, né, Rosimar, são as obras do André Luiz, né? Que são 13. Esse espírito vem mostrar para a gente como é a vida no mundo espiritual. Ele passou tudo para a gente. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, porque eu quero falar ainda do nosso... disso que nós estamos estudando aqui, no livro Nosso Lar, através do nosso querido Francisco Cândido Xavier, né? Psicografia do André Luiz, o Lísias, que foi o companheiro, o instrutor ali do André Luiz na primeira livro que ele ditou para o Chico Xavier, o André Luiz fala assim, o Lísias fala para o André Luiz: nosso lar é colônia, cidade espiritual, na qual, um momentinho só, na qual trabalham e estagiam muitos espíritos, dentre voluntários e assistidos, com variados patamares evolutivos. Quer dizer, engrandecendo aí a nossa questão da evolução espiritual. E falando aí para o pessoal, que nós temos um grupo de estudo na sexta-feira, às 20h30, das obras do André Luiz. Quem se interessar, nós estamos no livro Nosso Lar, é o primeiro livro, mas é muito importante, porque tudo que o Kardec trouxe para a gente na codificação, o André Luiz ajuda a gente a entender melhor. Não é que o Kardec a gente não entende, a gente entende sim. O Kardec era didata, né? Ele sabia colocar para a gente, ele era professor, cientista. Então, só que o André Luiz, ele mostra para a gente realmente porque ele passou, o que ele passa, o que vai acontecer com a gente quando a gente chegar no mundo espiritual. Então, estão todas e todos convidados, se quiserem participar. É um estudo maravilhoso, é tranquilo, é bom de estudar, né? Que a gente estuda o livro, a gente não lê, a gente estuda. Então, a gente pega coisas que estão ali na entrelinhas, ali, a gente percebe mais coisa, né, Rosimar? Quer falar um pouquinho também? É verdade. Eu vou falar daqui a pouquinho, eu queria só encerrar essa parte aqui, porque aí na semana que vem a gente já começa com aquela parte da leitura, né, do próximo. E no final eu vou voltar, assim, isso que você trouxe é muito importante, né, das leituras do André Luiz. Eu só queria trazer um último ponto aqui desses itens que a gente viu na semana passada, que é quando a Giovana ela vai falar assim: como estão longe de nós essas beatitudes, né? Essas alegrias inefáveis. Devemos nós próprios elevar-nos a essas alturas sublimes. Deus nos deu os meios para tanto. Quis que fôssemos os artesãos da nossa felicidade. A lei do progresso não está escrita na nossa consciência. E aí é muito interessante, né? Porque ela vai trazer aqui a lei do progresso e é aquilo que a gente estava falando, né? Eu vou falar bem rapidamente aqui, porque é uma questão que a gente ainda vai trabalhar muito nas obras do Leon Denis, né? Então, como a gente já disse, nós não vamos esgotar os temas aqui, mas é importante que quando vem a gente fale um pouco, né? Nós somos os construtores daquilo que nós queremos. O que a gente está fazendo hoje nada mais é do que construir o nosso amanhã. E essa lei do progresso, ela é muito importante, né? Então, assim, a lei do progresso, ela é uma das leis morais que estão lá na parte terceira do Livro dos Espíritos. Então, quando a gente vai lendo as leis morais, a gente tem ali um roteiro seguro para a nossa evolução. Se a gente conseguisse se dedicar ao estudo e a colocar em prática
essa parte do Livro dos Espíritos, a gente estaria apto a irmos para mundos mais evoluídos, porque as leis morais são as leis de Deus. E a lei do progresso é uma dessas leis, né? Então, assim, lá na questão 621, que é o que ela traz aqui do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar onde está escrita a lei de Deus, que são as leis morais, não só a lei do progresso, mas todas, né? E aí os Espíritos vão falar na nossa consciência. Elas estão na nossa consciência. Então, elas estão impregnadas em nós. Então, só para encerrar, eu queria trazer a questão 785, que é dessa lei do progresso. Vale muito a pena a gente ler essa terceira parte do Livro dos Espíritos, mas eu queria só trazer essa questão, que vai falar o seguinte: qual que é o maior obstáculo ao progresso? Que tem a ver com isso tudo aqui que a gente está falando. Por que a Giovana consegue ir lá nos mundos mais evoluídos e eu, Osmar, não consigo? Estou aqui pesada, com esse peso perispiritual me chumbando aqui na Terra. Então, eles vão falar assim, qual que é o maior obstáculo ao progresso? Rosimar, por que você não consegue ir onde que a Giovana vai? O maior obstáculo ao progresso, os espíritos vão dizer, o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. A gente intelectualmente consegue evoluir. A gente vê aí o avanço da tecnologia. Nós estamos aqui hoje graças ao avanço intelectual, podendo se comunicar em qualquer lugar do mundo. E, com certeza, esse campo está aberto para outras esferas espirituais também, graças a essa tecnologia, que também existe no mundo espiritual. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que, a seu turno, incitam o homem a empreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Assim é que tudo se prende, no mundo moral como no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. Curta, porém, a duração desse estado de coisas, que mudará à proporção que o homem compreender melhor que, além daqui o gozo dos bens terrenos proporciona, uma felicidade existe maior e infinitamente mais duradoura. Olha que bacana, né? Olha que interessante. E aí Kardec faz um comentário, eu vou ler só um trechinho aqui. Há duas espécies de progresso, que uma a outra se prestam mútuo apoio, mas que, no entanto, não marcham lado a lado, o progresso intelectual e o progresso moral. Entre os povos civilizados, o primeiro tem recebido, no correr desse século, todos os incentivos, porque isso mesmo atingiu um grau a que ainda não chegara antes da época atual. Então, aí ele vai falar que, sim, que muito falta para que o segundo, que é o progresso moral, se ache no mesmo nível que esse progresso intelectual. Então, assim, ele vai continuar falando aqui, mas é a questão 685, para que a gente possa ler com calma em casa e ir buscando, né, vencer essas nossas limitações que nos alçam a voos maiores, né, a essa evolução que a gente busca. E essa questão você falou que ia comentar do livro Nosso Lar das Obras do André Luiz, quer acrescentar alguma coisa? Sim, até porque a gente já está aqui no final, né? A gente tem esse estudo na sexta-feira, e o que é interessante nas obras de André Luiz, né? É que ele traz uma realidade mais próxima à nossa, de encarnados, para que a gente possa compreender esse mundo espiritual, não como se ele fosse algo sobrenatural, algo diferente, místico. Ele traz uma realidade nua e crua, de que nós colhemos no mundo espiritual exatamente aquilo que nós plantamos aqui.
Não tem, aí a gente volta naquela questão, né? A natureza não dá saltos, por isso que o Tobias vai falar isso com ele lá. Olha, não pensa que você vai chegar aqui de uma forma diferente da que você saiu na Terra só porque agora você está na condição de espírito. Não, é a mesma forma. E é interessante que eles vão fazer esse diálogo porque uma pessoa chega lá carregada pelos espíritos. Ela estava tão comprometida, ela teve os merecimentos, porque a gente só consegue ir para o nosso lar com certos merecimentos, não é qualquer um que consegue ir para lá, não. Então, ela teve os merecimentos, mas ela chegou lá muito adoecida, muito comprometida, então ela teve que ir carregada. E aí o André Luiz ainda naquele, né, de vez em quando o homem velho vem falar para ele, e ele fala, como assim? Ela não consegue vir com as próprias pernas? E aí Tobias fala, André, você se recorda de como você chegou aqui? Ele ficou por um tempo no nosso lar, né? Um tempo longo. E aí a ficha dele cai e ele fala, nossa, é verdade. E aí o Tobias vai falar, a natureza não dá saltos. A gente vai chegar no mundo espiritual com os recursos que a gente construiu no mundo material. Então, por isso que esse estudo é tão importante, né? E a gente vai dar sequência também nos outros livros, né? Que aí vão trazer essas realidades profundas, né? Da importância de nós fazermos os movimentos para melhorarmos aquilo que a gente precisa melhorar. É isso. E lembrando aqui o pessoal, para quem interessar, na segunda-feira, às 20 horas, nós temos também um grupo de estudo das obras de Allan Kardec. Nós estamos no Livro dos Espíritos. Quem se interessar é só entrar lá no Instagram do Centro Espírita que vai ver tudo direitinho lá, tá tudo o passo a passo para participar desse estudo. Você acha que a gente pode encerrar hoje, Rosimar? Podemos sim. E até aproveitando esse seu convite, né? A gente convida a todas e todos que quiserem conhecer a nossa casa. Nós somos um centro espírita, não somos um grupo de estudos, temos como atividade no nosso centro espírita grupos de estudos, mas nós temos também atendimento fraterno, a gente tem a mocidade espírita, nós temos a irradiação à distância, nós temos as palestras. Então, assim, convidamos a todos que quiserem conhecer as atividades do Centro Espírita, que possam acessar o Instagram, ali tem todas as informações, né? Nós já temos vários podcasts gravados. Todos os nossos movimentos, nós somos uma casa virtual. Então, os podcasts, eles são divulgados no YouTube. Aqui, o nosso grupo do Leon Denis é o primeiro que a gente está gravando e colocando no YouTube. Mas tudo que a gente faz, a gente tem a autorização das editoras, né? Então, nós não pegamos um livro aleatório e, vamos fazer essa divulgação aqui, porque a gente respeita muito a lei dos homens, né? Então, essa lei dos homens, ela pede hoje que a gente tenha esse cuidado, né? Dos direitos autorais. Então, assim, é um movimento diferente, mas que é muito acolhedor também. É muito bacana. A gente aprende outras lições estando aqui, né? Então, a gente convida a todos e a todos que quiserem conhecer, e as portas estão abertas. Então tá bom, pessoal. Então, vamos encerrar. Eu vou fazer a prece. Tá bom, Rosimar? Deixa eu parar de falar, que eu já falei demais, né? Não. Eu acho que você estava até preocupada naquela hora, assim, a Rosimar vai ficar falando aqui agora, não vai me deixar nem falar o que eu preciso. Não, eu gosto de ouvir você falando, que você vai me ajudando a raciocinar. Muito bom. Não, você também traz coisas muito importantes aqui para a gente refletir, né? E é bacana esse movimento, né? Vamos orar então, né? Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Leon Denis. Obrigado, Chico Xavier.
Obrigado, André Luiz, por podermos estudar essa doutrina espírita abençoada nos grupos de estudos do Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré. Que a Mãe Santíssima Maria de Nazaré abençoe todos os lares representados neste encontro e que nós possamos estar novamente juntos na próxima quinta-feira para mais um estudo edificante como o de hoje. Agradecido sempre por tudo. Que assim seja. Que assim seja.